Graças, paz, amados, é um grande prazer estarmos aqui reunidos para falar mais um pouco de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no canal A Suficiência de Cristo e estamos aqui para conversar com o nosso irmão César. Um grande prazer ter você aqui conosco. E César, gostaríamos de perguntar, de conversar um pouco e gostaria de perguntar como foi a sua experiência com o Senhor, como tem sido a sua carreira. Muito bem. Primeiramente, graça e paz a todos. Okay? Obrigado pelo convite. Agradeço pela oportunidade de poder estarmos aqui nesse bate-papo aqui bem informal, né? A sua pergunta é, como foi a minha experiência com o Senhor? Na realidade, Dudu, primeiramente eu queria dizer para você que eu nasci dentro de um lar cristão. Não sei se vocês sabem, mas eu nasci aqui em Sidrolândia. E o meu pai, ele não era pastor, mas ele era como se fosse um pastor aqui da Igreja Batista, né, ali na Central. Então, desde pequeno, eu fui criado nos princípios da Palavra de Deus, né? Nasci dentro da igreja e fui criado dentro dos princípios. Com 7 anos de idade, eu tinha 7 anos, meu pai mudou para Campo Grande e nós começamos a frequentar lá também a primeira Igreja Batista. E ali, normalmente, fui conhecendo a Palavra de Deus e sempre desejando servir ao Senhor, tá? Eu me batizei, eu tinha aproximadamente 14, 15 anos. Alguém pode dizer o seguinte, mas foi a sua experiência? Eu diria que foi a minha experiência, porque eu crio no Senhor Jesus Cristo e eu me lembro que com os 14, 15 anos eu queria servir ao Senhor fielmente. Só que eu não conhecia esta mensagem da cruz, tá? Então eu fiquei durante esse período todo aí dos 14 até depois dos 22 anos, quando eu me casei, eu sempre fiquei no meio, vamos assim dizer, no meio religioso. E eu me tornei realmente um religioso. Vou ser sincero, me tornei um religioso. E o que aconteceu? Porque a gente vai sendo doutrinado nesse meio a achar que você que tem a capacidade de servir ao Senhor. E quando foi aos 22 anos eu me casei, eu conheci o pastor Ani, pai da Leni, que está aqui, essa linda mulher, né? E o pastor Ani, ele me pregou a mensagem da cruz. Ele pregou para mim sobre a importância de nascer de novo. E aquilo ali para mim foi um tapa na cara. Por quê? Porque ele falou para mim o seguinte, falou assim, se você realmente é nascido de novo, você não vive mais na prática do pecado. E para mim aquilo ali foi uma coisa assim, foi uma ofensa, porque eu falei, puxa, não é assim que funciona, né? Não é bem assim, entendeu? Porque eu fui, por mais que eu crie no Evangelho com os 14, 15 anos, mas a gente sabe muito bem que a gente não tinha um compromisso real com o Senhor, mas por desconhecer o Evangelho da graça. Mas o dia que o Senhor apresentou a palavra dele através do pastor Ani, aquilo ali foi um tapa na cara para mim. Eu fiquei muito bravo com o pastor Ani. Eu falei, esse velhinho aí, entendeu? Quem é ele para vir com essa conversa em cima de mim, né? Mas até a Leni tentou apaziguar a situação, porque é casado, meu sogro, o pai dela, né? Então ficou uma situação assim. Mas é interessante, sabe o que é? É que quando a gente é confrontado a nossa religiosidade, é interessante porque a gente vai em busca de saber exatamente o que realmente é uma vida com o Senhor. E foi quando então eu comecei a participar dos estudos bíblicos com o pastor Ani, e ele começou a apresentar o Evangelho da Graça, e aí abriu o meu entendimento. Então eu diria que foi quando realmente eu recebi, eu diria que foi a unção do Espírito Santo realmente veio para abrir o meu entendimento, para que eu pudesse então caminhar nessa nova vida com Cristo Jesus. Então, resumidamente, foi isso aí. É uma caminhada que nasci dentro de uma igreja, mas como disse o pastor Glênio, né? Gato que nasce no forno não é bolo, né? O fato de eu ter nascido dentro de uma igreja não significa nada. E eu deixo isso aí também para você que está nos ouvindo, que talvez você esteja no mesmo caminho que eu estava, né? Esse caminho da religiosidade. Mas a gente sabe que nós temos um evangelho que é suficiente para nos dar uma vida na presença do Senhor. Amém. Maravilhoso saber isso. Gostaria também de perguntar como você tem visto o trabalhar do Senhor e o agir dele na vida da igreja atual. Pois é, você sabe muito bem que nós estamos vivendo um momento bem difícil da igreja.
E essa questão da pandemia, eu acho que ela foi, como diz o nosso amigo lá de Campo Grande, o polaco, ele falou o seguinte, essa pandemia foi um divisor de águas. E eu tenho observado o seguinte, nós estamos realmente vivendo os últimos tempos. Porque a gente percebe que a palavra de Deus nos fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E a gente vem percebendo que essa pandemia, ela veio simplesmente para mostrar realmente essa apostasia de muitos. O próprio Jesus Cristo disse, né, que no final dos tempos, ele disse, porventura acharia fé na terra. Então, como é que eu vejo a igreja hoje? Eu vejo que há muitos que realmente desejam, mas há muitos religiosos. Há muitas pessoas que estão aí, estavam na igreja, vamos assim dizer, mas a igreja não o aspecto igreja organismo, mas igreja organização. E eu estava até conversando agora há pouco com o pastor Cláudio, e a realidade é o seguinte, que a gente percebe que muitos não voltarão mais. Muitos não voltarão mais. Agora, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu creio que a igreja, neste momento, nós estamos vivendo um momento delicado da igreja de Cristo. E é mais do que nunca, Dudu, é hora de nós pregarmos o Evangelho, utilizarmos esses recursos que nós estamos tendo aqui, né? Isso que vocês estão fazendo aqui agora é um recurso para nós divulgarmos a palavra de Deus e realmente anunciarmos essa palavra e trazermos vida para uma experiência com o Senhor. Porque o que a gente percebe hoje é que muitos estão procurando uma religião, mas esquece que o principal não é uma religião cristã. O Senhor não está procurando religiosos, o Senhor procura realmente adoradores, pessoas que têm uma intimidade com Ele. Eu vejo dessa forma o momento que a igreja está vivendo. Realmente, a questão da pandemia foi muito triste para nós também, mas nós vemos o próprio Senhor separando o joio do trigo, pois nós sabemos que quem não estava firme de fato na rocha, que é Cristo, não conseguiu permanecer. Então, meu irmão, qual é o segredo para uma vida frutífica diante da palavra? Posso resumir? À vontade. Cristo. Não tem outra coisa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O segredo já nos foi revelado, o mistério que estava oculto já nos foi revelado, é Cristo Jesus, não tem outro caminho, né? É aquilo que hoje pela manhã nós aprendemos aqui, né, sobre esse amor do Pai que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, qual é o segredo? Cristo, esse é o segredo. Também, como a gente já conversou, como tem sido o trabalhar do Senhor na igreja, e na sua concepção, o que mais tem te incomodado, qual tem sido o maior problema da igreja atual? Então, como eu já disse aqui, o maior problema que eu vejo hoje é que, na realidade, a gente percebe que muitos líderes estão preocupados não em trazer uma palavra para que aqueles que estão juntos realmente tenham uma vida de intimidade com o Senhor. Eu percebo que há uma preocupação muito grande com a questão de templos. Eu estava até ontem conversando, acho que, não sei se foi com o Ademir que eu estava conversando, mas eu percebo que às vezes as pessoas estão muito preocupadas realmente com a igreja A, B, C, né, a questão. E eu acho que isso aí não é esse o caminho. Se você analisar a palavra de Deus, se você olhar a palavra de Deus, você pode observar que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja ela não está resumida em 4 paredes. Hoje existe uma preocupação muito grande com a questão da organização, do que exatamente nós termos uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida realmente na presença do Senhor. Tá? Então, assim, eu olho a igreja hoje com certo receio, mas eu penso que mais do que nunca nós precisamos nos dedicar realmente a uma vida na presença do Senhor e estimular os outros. Tá? Essa questão aqui, só abrindo um parênteses aqui, essa questão, por exemplo, de congregar. Por que nós congregamos? As pessoas não entendem, porque, mas para que eu vou congregar, né?
Na realidade, se você for lá na palavra de Deus, você vai ver lá em Hebreus, que a palavra de Deus nos alerta a não abandonar a nossa congregação. E a gente gosta de cobrar muitas pessoas quando a gente fala, não abandone a congregação. Mas se a gente voltar um versículo antes desse versículo, você vai entender por que a palavra de Deus fala que nós não podemos abandonar a congregação. Sabe por quê? Porque esse modelo congregacional foi o Senhor que criou. Mas no versículo anterior, ele fala assim, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E eu e você, nós fomos chamados em Cristo Jesus para vivermos as boas obras, os quais Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, se eu e você fomos chamados para andarmos nas boas obras que Cristo Jesus preparou, quando nós congregamos, nós estamos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Então as pessoas não entendem que esse congregar, o estar junto, é, na realidade, um modelo que Cristo, que o Senhor permitiu para eu estimular você, você me estimular e estimularmos a igreja, o corpo de Cristo. Bem, nossa última questão aqui, também gostaria de falar sobre os jovens, que nós sabemos que os jovens atualmente, muitos estão arraigados neste mundo. Então, o que falta para os jovens cristãos hoje em dia? Responsabilidade, diligência? Então, nós ontem batemos aquele papo ali, né, a respeito do que está acontecendo. O que a gente percebe na realidade é o seguinte, a culpa não é dos jovens, tá? Eu diria para vocês que grande parte de culpa que tem nisso, talvez alguns não vão nem gostar do que eu vou falar, mas a culpa maior são dos pais. Sabe por quê, Dudu? Eu conheço você desde quando você nasceu. Sabe por que você está aqui hoje, na presença do Senhor? Porque os seus pais foram zelosos em trazer o Evangelho para você. Eles pagaram, vamos dizer, porque as pessoas falam, pagaram um preço, né? Mas nesse sentido de pagar o preço que eu quero dizer, não é que tem que pagar um preço, mas eles renunciaram às suas vidas em favor de você, em favor do seu irmão, para que vocês estivessem aqui. Eu sei disso, porque eu acompanho a vida de vocês há muitos anos. Então eu olho, eu observo que hoje nós temos um grupo muito grande de juniores e adolescentes que estão se perdendo. Porque quando eles chegam na idade da juventude, menino, para voltar atrás é complicado. Porque os pais deveriam, principalmente os pais, quando eu falo os pais cristãos, deveriam assumir um compromisso de estar acompanhando seus filhos desde pequeno, porque a conversão, como eu já disse ontem, 80% de uma conversão acontece dos 5 aos 14 anos de idade. Então, realmente é muito importante. Eu vejo em você um fruto de um trabalho árduo dos seus pais, porque eles acompanharam a sua vida, por isso que hoje você está confessando ao Senhor. Aí você vai falar assim, mas e os que não têm pais cristãos? Como é que fica? Bom, nós temos aí o papel da igreja, porque né, realmente a igreja, ela é realmente esse instrumento que Deus usa para nós irmos atrás, em busca desses que realmente estão carentes da palavra de Deus. Eu estava conversando agora há pouco ali, bem rapidinho, já estou encerrando, mas eu estava conversando com o pastor Cláudio ali, e ele deu um breve testemunho da vida dele quando ele tinha 25 anos, jovem. Ele disse que quando ele foi a uma igreja, a primeira vez, os jovens receberam. Ele se sentiu muito bem naquele momento. E ele falou que ele achou interessante porque no sábado seguinte, a juventude estava lá na casa dele. Então, às vezes eu percebo que muitos jovens, entendeu, querem que outros venham, mas nós não queremos ir. E o chamado é, ide, vai. Nós precisamos ir em busca dessa juventude, porque muitos jovens estão carentes da palavra de Deus. Aliás, o ser humano é carente. Mas eu digo para você que o coração do jovem é uma terra roxa. É uma terra perfeita para lançar semente. Ele quer. Então, a palavra que eu daria aí a vocês, jovens, incentive os pais cristãos a trazerem os seus filhos juniores, adolescentes, porque eles serão jovens daqui 4, 5, 6 anos, como você hoje é aquele jovem de lá atrás.
E aqueles que não têm ainda os seus pais cristãos, mas vocês percebem que eles estão vindo, abrace. Como diz, adote uma vida. Precisa adotar. Se você adotar uma vida, Dudu, eu falo para você, essa vida ela vai chegar na presença do Senhor. Realmente dá atenção, doar o tempo, né? Isso é o amor. Exatamente. Então, muito obrigado, César. Nada, irmão. Grande prazer conversar com você. Prazer é meu. Gostaria de também chamar os amados a estar compartilhando este vídeo, se inscrevendo em nosso canal, seguindo as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e que você possa divulgar esse trabalho conosco, para divulgarmos a palavra de Deus e o Evangelho chegar a todas as pessoas de fato como ele é. Amém? Graça e paz. Graças a Deus.